Você mencionou duas coisas que foram uma surpresa para mim, são informações novas para mim, né? A primeira foi da origem de toda essa legislação de restrição à arma, né? Uhum. A porte de arma e uso de arma na administração Getúlio Vargas, né? Do período Vargas. Exato. A origem da legislação de restrição. E a segunda foi só para voltar, então é muito importante esse ponto, porque muita gente não entende, né? Isso foi uma coisa que já entrou na nossa cultura e muita gente não entende hoje por que da ênfase nesse discurso desarmamentista, né? Então é importante entender a origem dele. A segunda coisa que você me chamou a atenção foi a implicação, né, que está por trás do discurso oficial das autoridades brasileiras do não reaja, né? Eu sempre achei isso um absurdo, uma covardia, mas você levantou um ponto no qual eu não tinha pensado, porque a filosofia do não reaja, na verdade, é uma carta branca para o bandido apertar o Exatamente. gatilho, né, e acabar com a nossa vida, né? É exatamente isso, né? O grande problema, né, desse discurso, né, desse verdadeiro mantra que foi criado aí a partir da década de 90, né, do não reaja, é exatamente essa justificativa para o criminoso, né? Então você vê diariamente aí nos jornais, nas rádios, manchetes, né, onde criminosos matam as suas vítimas, né? E assim que são pegos, a primeira coisa que ele alega é isso. Ah, mas ela tentou fugir. Ah, mas ela reagiu. Ah, ela tentou puxar a bolsa. Ah, ele acelerou o carro. Né? Como se isso fosse uma justificativa, né? Como se ele tivesse o direito de estar fazendo o que ele está fazendo. Né? E só por isso ele tem o direito, né? Ele tem aí a justificativa para matar a sua vítima. Né? Então eu sempre bati muito forte nessa questão desse discurso não reaja por conta disso. Né? O que não quer dizer que todas as pessoas devem reagir a qualquer tipo, em qualquer situação. Né? É óbvio que não. Claro. Se você tiver seu carro cercado por 4, 5 marginais armados, né? Que em tese só querem levar os seus bens materiais, é óbvio que você vai ter que analisar a situação e verificar o que é melhor para você ter a maior chance possível de sair ileso dessa situação, você, sua família, etc. Né? Então, isso que tem que ser verificado. O que a gente não pode é continuar aí justificando aí os latrocidas. Exato. O que a gente não pode é adotar uma atitude de cordeirinho manso a caminho do abatedouro e ficar sentado esperando o dia que vai aparecer alguém armado e exigir nossos bens, nosso carro, nossa casa, seja mais lá o que for, né? Tem o caso. Exatamente, exatamente. Eu acho muito importante essa mensagem. E eu pedi às pessoas que mandassem perguntas, né, para Uhum. você. Então, eu tenho aqui comigo algumas perguntas, e se você me permitir, eu queria começar com uma delas aqui que eu achei muito interessante. Vamos lá. Bom, a pergunta é a seguinte: na verdade, são duas perguntas parecidas, né? A primeira é, Bené Barbosa, se o Bolsonaro ou qualquer outro presidente armamentista assumir, ele poderá liberar o porte de arma via decreto? E a outra é, seria possível um chefe do executivo declarar inconstitucional o Estatuto do Desarmamento, né? Quais seriam as consequências? Não, nenhuma das duas possibilidades. Né? O presidente da República, né, mesmo a gente aí num regime presidencialista, ele não tem poder, né, para simplesmente anular uma legislação vigente que foi aprovada aí pelo Congresso Nacional. Né? Então ele não pode simplesmente chegar e dizer, seja quem for, né, não pode simplesmente chegar e falar, não, a partir de agora o porte está liberado, ou as regras mudaram, a posse está liberada, não. Né? Há a necessidade intransponível, né, de se modificar a legislação. Né? Ou seja, ele vai ter força para quê? Para, de repente, propor um projeto de lei, trabalhar por um projeto de lei que já existe, né, colocar a base do governo, de apoio do governo no Congresso para aprovar esse tipo de projeto.
né? Mas ele não tem poder para modificar a legislação vigente. Então, hoje, continuaria exatamente do jeito que está, né? A atuação do executivo nesse sentido poderia trazer alguns benefícios e algumas modificações importantes. Então, por exemplo, hoje, um dos principais problemas do chamado Estatuto do Desarmamento é a discricionariedade, né, que está nas mãos da Polícia Federal para ela conceder ou não conceder tanto a autorização para você comprar uma arma quanto o porte de armas. Então, ou seja, a autoridade faz o que ela vem entender. Faz o que dá na cabeça. Faz o que dá na cabeça. É um critério absolutamente subjetivo, porque o que diz a legislação? Né? Você tem que declarar a efetiva necessidade, ou seja, você tem que colocar lá uma justificativa, né, para o poder público, para o Estado, né, o porquê você precisa comprar, ter uma arma de fogo. Né? E isso é absolutamente subjetivo. Né? O que a gente assiste hoje, na maioria dos casos aí pelo Brasil, né, é que isso acaba saindo da esfera discricionária e passa para a esfera arbitrária. Né? Você vê as justificativas mais malucas que você pode imaginar. Inclusive, agora tem uma ação no Ministério Público Federal, né, lá de Goiás, que acionou aí a União por conta dessas arbitrariedades. Então, isso é uma coisa que o Executivo poderia atuar. Né? Você não acaba com essa discricionariedade, mas você pode criar normas dentro da Polícia Federal com critérios objetivos para se analisar isso. Né? Outro ponto que poderia ser mudado aí por um presidente, entre aspas, aí, armamentista, né, seria a questão da restrição de calibres. Né? Então, hoje, o cidadão comum, né, ele pode ter no máximo, aí, se for uma pistola, uma 380, se for um revólver, é um calibre 38. Né? E essa modificação está única e exclusivamente nas mãos do Exército Brasileiro. Então, o Executivo, né, o Presidente da República, como chefe máximo das Forças Armadas, ele pode, sim, né, requisitar e pedir que isso seja modificado e que calibres mais eficazes, eficientes, sejam liberados para a população civil. Né? Mas a legislação em si, ele não pode mudar. Tá, deixa eu só ver se eu entendi. A restrição de calibre não está na lei, está numa regulamentação. Está numa regulamentação, é um decreto executivo, é o decreto chamado R-105, né? Uma legislação criada por Getúlio Vargas, né? Depois da Revolução de 32, né? E que criou esse absurdo aí que pouquíssimos países têm, que é essa tal de restrição de calibres, né? Como se os criminosos tivessem algum problema com isso. Nenhum, né? O que a gente vê, hoje o criminoso ele não quer mais saber de 38, ele não quer mais saber de 7,65, ele não quer mais saber de 380, né? Ele quer 9mm, ele quer 45, ele quer 357 Magnum, né? Ele quer fuzil. Né? Enquanto isso, a gente continua aí tendo essas restrições. Ótimo. Aí tem uma outra pergunta aqui, Benê, que é se você acredita na aprovação do PL 3722. Aí eu a deixo até para você explicar um pouco sobre que projeto de lei Vamos lá. Para quem não conhece, né, o PL 3722 é um projeto de lei apresentado pelo deputado Rogério Peninha, lá de Santa Catarina, né, foi apresentado em 2012, está tramitando, já foi aprovado numa comissão especial e agora está esperando para entrar em votação em plenário da Câmara. E ele cria uma nova legislação sobre armas de fogo e munições aqui no Brasil. Né? Ele acaba com o Estatuto do Desarmamento e cria uma legislação que também tem controles, que fiscaliza, que até um tanto quanto restritiva, né, a gente poderia até dizer assim, mas que, né, acaba com essa arbitrariedade que a gente vê hoje, que a gente está sofrendo hoje. Né? Então, ele cria regras mais simples, cria regras mais objetivas, né? Acaba com a subjetividade, né? E vai garantir aí que o cidadão, né, desde que, obviamente, tenha preparo, tenha capacidade psicológica, possa ter, e tanto na sua casa quanto portar
uma arma de fogo. É óbvio que eu acredito, né? Se eu não acreditasse, eu estaria sendo, sei lá, completamente maluco de ter me empenhado tanto nesse projeto e em qualquer outro projeto que verse sobre esse tema. Então, sim, eu acredito, né? Basta agora, né, a vontade lá do presidente da Câmara, né, o Maia, em colocar isso em plenário para votação. Você teve participação na montagem do texto desse projeto, Benê? Tivemos. Fui eu e o pesquisador Fabrício Rebelo, lá da Bahia. Né? Nós, desde o começo do projeto, participamos dele, demos nossas colaborações. Né? Então, um projeto muito bem pensado, né? Modestamente falando, muito bem pensado e que realmente repercutiu muito bem. É o projeto de lei com a maior, né, aceitação pública de todos os projetos de lei que já entraram em votação na Câmara. Né? Ele é recordista de apoio popular. Uhum. E qual é a sua previsão desse projeto ser aprovado? O que a gente Então, pode esperar? o Rodrigo Maia disse que colocaria agora no primeiro semestre, agora até março, abril, né, esse projeto em votação no plenário da Câmara. Né? Se aprovado, ele sobe ainda para o Senado, vai ser discutido no Senado, tem que ser aprovado no Senado, e aí vai para a sanção presidencial. Né? Eu sei que, às vezes, essa demora, né, as pessoas acabam até se desanimando, mas isso é absolutamente normal. Né? Quem conhece o trâmite em Brasília sabe o quanto é demorado, o quanto é complexo, né? O quanto é difícil você fazer um projeto tramitar. Né? Honestamente dizendo, eu achei que a gente teria dificuldades muito maiores pelo teor desse projeto, né? Coisa que não aconteceu. Então agora realmente falta o Rodrigo Maia cumprir com a sua palavra, cumprir com a promessa que ele fez no ano passado, né, de colocar esse projeto em votação. Ótimo. Bom, temos mais perguntas aqui de ouvintes, mas agora eu quero fazer uma pergunta minha. Né? Bené, ao mesmo tempo em que a gente tem esse controle absoluto, absurdo, ilegal, imoral sobre o uso e porte de armas por cidadãos, a gente tem um descontrole total e absoluto, né? Em relação ao acesso a armas, ao uso de armas por parte da bandidagem. Né? Uhum. A gente, cada dia vem uma notícia tão inacreditável que você não sabe mais o que é ficção, o que é realidade, né? E parece que tudo é realidade. E muitas vezes, quando a gente discute segurança pública, as pessoas dizem: olha, mas é preciso proteger as fronteiras, né? É preciso impedir o acesso dos bandidos às armas. Como é que a gente trata esse assunto? Quer dizer, uma vez que a gente resolva a questão do nosso armamento, uma vez que seja restabelecido Uhum. o direito do cidadão brasileiro de usar armas, como é que a gente então desarma o outro lado? Então, não se desarma o outro lado. A verdade é essa. Né? Num país com uma fronteira do tamanho do Brasil, né? Tanto a fronteira seca quanto a fronteira marítima, que se a fronteira seca é ruim, a fronteira marítima, então, é inexistente. Né? Você coloca qualquer coisa no nosso litoral em pequenas embarcações, todo mundo sabe disso. Né? Aham. É inexistente, é completamente inexistente a fiscalização. Né? Não existe guarda costeira, não existe policiamento da Polícia Federal na nossa fronteira marítima. Né? Isso não é Certo. uma acusação, isso é uma É constatação. um Né? É fato. muito óbvio e eles mesmos, é um fato. Né? Eles mesmos sabem disso. A questão é o seguinte, e é uma coisa muito importante, né? Essa ideia de desarmar o bandido é uma grande utopia. Né? É Aham. literalmente enxugar gelo. Né? Você nunca vai conseguir impedir que os criminosos tenham acesso a armamento ilegal. Seja ele contrabandeado, seja ele desviado, seja ele roubado, seja ele fabricado clandestinamente. Né? Só no ano passado, em Minas Gerais, por exemplo, parece que fecharam 5 fábricas de submetralhadoras, fábricas literalmente de fundo de Eu quintal, não sabia né, isso. Não sabia que disso. fabricavam submetralhadoras para a criminalidade. Né? Porque, na realidade, a submetralhadora, né, ela é uma arma absolutamente fácil de ser fabricada.
né? Qualquer pessoa com conhecimento mínimo de mecânica e de tornearia e de chaparia, ele faz uma arma em casa. A verdade é essa, né? Então, é enxugar gelo. O que a gente precisa combater é o quê? A criminalidade, né? Eu não quero que o bandido esteja desarmado, eu quero que o bandido esteja preso. Esse é o grande problema, né? Essa é a grande questão no Brasil. Eu tive agora no final do ano passado, numa reunião da Comissão de Controle de Armas e Fiscalização do Mercosul, né? Foi em Brasília, foi lá no Palácio de Itamaraty. E pela primeira vez, uma pessoa não desarmamentista, ou seja, uma pessoa que não é aí defensora do desarmamento como solução, teve voz nessa reunião, né? A 30ª reunião que acontece. E o ponto que eu levantei foi exatamente esse. Falei, não, peraí. Então tá bom, todo mundo acusa que o problema é o Paraguai, que vende arma fácil e entra para o Brasil. O problema é da Argentina, que vende arma para qualquer um e vem para o Brasil. O problema é do Uruguai, né, que, para quem não sabe, é o país mais armado da América Latina, né? E essas armas vêm para o Brasil. E aí eu pergunto, não, tá, legal, beleza. Mas então, assim, por que as armas de lá só são um problema aqui? Por que as armas não são um problema lá? Né? O Paraguai tem a 3ª menor taxa de homicídios da América do Sul. O Uruguai tem a 2ª menor taxa de homicídios da América do Sul. E com armas em abundância. Então, porque o problema não é a arma de fogo sendo vendida. O problema é quem está recebendo essas armas no Brasil, ou seja, os criminosos, os bandidos. Né? Se você acaba com a procura, você acaba com a demanda. Né? E não o contrário. Né? Fornecedores sempre existirão, de um jeito ou de outro. Né? Então, o que precisa se combater no Brasil é a criminalidade. Né? Essa ideia de desarmar bandidos é uma utopia total. Claro, e aí a gente... Só como parênteses, eu lembrei de um fato interessante. Alguns anos atrás eu estava escrevendo um artigo sobre o porte de armas na Flórida, que é um dos estados americanos mais armados dos Estados Unidos. Mais até do que o Texas, embora o Texas tenha essa fama aí, né? Tem mais reputação, né? Pequenininho aí. Tem essa fama aí, mas a Flórida tem mais armas até, né? Então, hoje na Flórida, por exemplo, são 2 milhões de portes de armas, né? 2 milhões de autorizações de pessoas irem armadas pela Flórida. E eu estava fazendo uma pesquisa e eu entrei em contato com alguns departamentos de polícia da Flórida, né? E num deles, conversando com um xerife, eu perguntei para ele, falei, quantas armas são roubadas ou furtadas nos Estados Unidos anualmente, né? Porque uma dos argumentos é sempre esse, né? A arma é furtada do cidadão, vai parar na criminalidade, portanto, tem que se desarmar o cidadão. E o xerife me respondeu, né? Ele falou, olha, são aproximadamente 400 mil armas por ano roubadas, que são furtadas, extraviadas ou roubadas nos Estados Unidos. Falei, tá, e qual é a preocupação da polícia nesse sentido? E ele me respondeu, são 400 mil criminosos que precisam ser presos. Ponto. E não está preocupado porque roubou arma, né? Se fosse roubasse o carro, se roubasse a planta, se roubasse o bujão de gás, a cabeça deles é essa. Não, você tem que combater o cara que roubou, não importa o que ele roubou. Né? Claro, e a gente volta de novo à questão da nossa legislação penal, que a gente, sobre o que a gente discutiu um pouco da outra vez, né? Que, para quem não sabe, um crime de homicídio no Brasil, a pena começa em 6 anos. Né? Então, o sujeito, né, teoricamente, pela lei, ele pode matar alguém e receber uma pena de 6 anos. Se ele for primário, ele cumpre apenas 1/6 atrás da grade. Então, ele fica 1 ano preso. Então, se essa é a punição que você dá para alguém... Ele vai ficar 1 ano preso, se ele não puder recorrer quase eternamente da sua pena. Né? Que se ele passa metade da vida dele respondendo em liberdade para depois lá no finalzinho, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Pimenta Neves, né? Que assassinou um réu confesso de homicídio, né? Matou a namorada lá com 2 tiros, né? E foi pegar no final da vida aí alguns anos de prisão e praticar impunidade total. Impunidade total. E eu queria te perguntar o seguinte, para fazer mais uma pergunta e depois passar para a pergunta dos ouvintes. Em relação eu sei que há pouco tempo foi mudada a legislação para tipificar de uma forma um pouquinho menos leve
o sujeito que é preso portando um fuzil, né? Eu me lembro que o atual secretário de Segurança aqui do Rio de Janeiro repetia como um mantra: porque o sujeito que é pego, né? A gente entra numa favela, tem lá um bandido com um fuzil, parece que a pena era 6 meses de prisão, né? E parece que agora a pena subiu para 1 ano, 2 anos. Você acompanhou essa mudança na legislação? Acompanhei e me posicionei contrariamente, né? De novo, aquele problema que a gente está falando, né? As pessoas se focam num objeto e não no crime em si, né? Então, assim, vamos imaginar que, né? Por que um homicídio cometido com uma 45, que é um calibre restrito, né, é mais homicídio do que cometido com um 22? Não é, né? Por que o cara que está lá fazendo a guarda lá, a proteção da boca de fumo usando um fuzil, né, ele é mais criminoso do que aquele que está fazendo a proteção, o fogueteiro, né? Não é, não é. Crime é crime, né? Não importa, né? Isso é uma grande bobagem, tanto é que não surtiu efeito absolutamente nenhum, né? Exatamente como a gente previu, né? O efeito foi zero, né? Porque apesar de ser um crime hediondo, e eu tenho certeza que isso esse ano acaba caindo por ser inconstitucional, né? Tenho quase certeza absoluta. Primeiro caso que chegar no STF, o STF vai derrubar isso, né? Porque a gravidade não está na posse em si, mas no uso, né? Então, você vai, por exemplo, no sertão da Bahia, tá? Você vai encontrar no sertão da Bahia gente lá que trabalha na terra, trabalhador mesmo, né? Que não é criminoso, não está envolvido com tráfico de droga, não está envolvido com nada de errado. E ele tem lá um fuzil 7mm Mauser que era do bisavô dele. É uma arma de calibre restrito. Pela lei, esse cara tem que ser preso, né, por um crime hediondo. Isso é absolutamente ridículo, né? O Brasil ele tem esse grande problema com arma de fogo, né? Ele não foca no uso criminal. Né? Exatamente, ele não foca no uso criminal, né? Então, por exemplo, a inteligência da legislação americana nesse sentido é essa, né? Se você pode ter uma arma, né, se você não está usando essa arma de forma criminal, por que eu tenho que considerar isso crime? Não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que a gente vê todo dia aí sitiante sendo preso com uma espingarda 28 de um cano, né? Porque não tinha registro. Uma coisa, vamos falar o português, claro, não é uma bobagem burocrática, né? Sendo que não houve uso criminal dessa arma. Né? Então não importa. Se a arma for registrada e o cara usar essa arma para um crime, ele tem que ser condenado tanto quanto o cara que usa uma arma ilegal também para o mesmo crime. Né? O resto é papelada, é burocracia, a verdade é essa. Então, do ponto de vista de armas de fogo, né, na verdade, o que eu estou ouvindo de você é um reforço a uma posição que eu tinha antes, que o fundamental é que a gente tenha uma legislação penal efetiva, né, que realmente neutralize o criminoso, e que se a gente não tiver isso, a gente vai ficar perdendo tempo, né, gastando fortunas, gastando a energia cívica das pessoas, mobilizando as pessoas para causas que são completamente ineficientes, né, que não vão levar a lugar nenhum. Sem dúvida. Né? Você acha que um bandido que está lá, está aí nos morros cariocas, né, dando tiro em policiais, matando policiais, sequestrando, traficando drogas, né, homicídios, você acha que o cara está preocupado se ele vai ser preso por porte ilegal de arma de uso restrito e isso é um calibre, um crime hediondo? Ele já comete todos os outros crimes hediondos. Né? Ele tá, desculpa o meu francês, mas ele está cagando e andando para isso. Né? Ele não está nem aí. Né? Ele não está nem um pouco preocupado com isso. Né? Então são legislações que não trazem nenhum benefício. Né? Custam ao país, né? Hoje, para você aprovar uma lei, né? Se você for levar em conta o salário dos deputados, o material que eles usam, os seus assessores, custa uma fortuna você aprovar uma lei no Brasil. Né? Custa muito caro para todos nós. Então, tem que haver uma racionalização sobre isso. Basta ver aí no Rio de Janeiro essa lei do deputado Pudim, aliás, adoro o nome desse deputado, né?
O deputado Só no Pudim, que Brasil, né? proibiu o porte de facas, né? Deve ser medo, né? Pudim, faca, ele deve ter algum preconceito contra facas. Mas assim, qual foi a eficácia ou eficiência ou o resultado dessa legislação? Zero. Absolutamente zero. É papel, é mais papel. Só isso. É capaz de um escoteiro ser preso porque está com canivete no bolso. Né? A verdade, Bené, é que hoje existe uma, uma cortina de silêncio, né? Uma cortina de ferro que separa pessoas que estudaram, que entendem do assunto e que têm algo importante a dizer, como você, do grande público, né? Essa cortina de ferro impede que uma conversa como a nossa tenha acesso aos grandes meios de comunicação. Né? O que a gente vê na Rede Globo são aquelas mocinhas bonitinhas, né? Que falam uns absurdos que aumentam a cada dia e estão chegando, eu acho que elas estão chegando num ponto em que perderam toda a vergonha e todo o pudor. Eu vi hoje um vídeo daquela moça, Márcia, não sei das quantas, que ficou famosa por ter fugido do debate com o Kim Kataguiri, né? Essa é a fama dela. E um vídeo dela onde ela dizendo que ela explicando a lógica do assalto, né? Porque o assalto Isso. é simples, o assalto é porque o cara quer uma coisa que o sistema capitalista fez com que ele quisesse, mas ele não pode ter. Então ele toma de você. Né? É uma loucura total isso. Isso é surreal, mas isso é exatamente a contaminação, né, que a segurança pública no Brasil teve nos últimos anos. Né? Então, na década disso aí, eu tenho uma palestra inteira sobre isso. Né? Na década de 60, 70, né, os sociólogos, os acadêmicos, né, marxistas, eles tinham que provar de todas as formas que o capitalismo era o mal do mundo. Né? Então, o capitalismo era o pai de todos os males do universo, né? Inclusive da criminalidade. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, o problema da criminalidade é única e exclusivamente o capitalismo. Né? O cara não tem culpa porque ele está roubando, né? Porque ele não teve opção, ele foi levado a isso, né? Tirando a responsabilidade dessa pessoa. E é exatamente, a gente vai desaguar aí num absurdo desse, né? Uma pessoa chegar a cogitar, né? Simplesmente cogitar que um assalto pode ser justificado por questões ideológicas. Né? Não só é absurdo, como é absolutamente preconceituoso, né? E é absolutamente ofensivo aos pobres. Né? Porque a gente sabe muito bem que a maioria dos pobres no Brasil não são criminosos, não são assaltantes, não são traficantes de droga. Né? Eles trabalham ali 12, 13, 16 horas por dia para ganhar o seu pão. Né? E quando não trabalham é porque não tem emprego. Né? Mas vão lá fazer o seu bico, vai vender coisa no farol, monta uma barraquinha na esquina para vender abacaxi, né? vai limpar terreno. A verdade é essa. Né? E aqueles que não, que acham não, eu vou para o crime, ponto final. Ou seja, o crime sempre, 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 né? É uma escolha absolutamente consciente do cidadão, daquela pessoa que está cometendo o crime. Ponto final. Né? Ele é o único e exclusivo responsável por aquela situação, por escolher o caminho da criminalidade. Exatamente. Né? Tem outra pergunta aqui bacana para você, hein? Quero ver como é que você vai sair dessa. Que é a seguinte: se você fosse eleito presidente da República, tá? Em relação ao assunto segurança pública, quais seriam as suas primeiras 3 medidas? Pô, essa é pesada, hein? As 3 primeiras medidas, porra, deixa eu pensar rapidinho aqui, né? Eu acho que a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que eu faria seria uma briga lascada. Né? Mas a primeira coisa, eu desvincularia a Polícia Federal do Ministério da Justiça. Né? Polícia Federal não tem que trabalhar para o governo, né? Tem que trabalhar para o Estado, né? Tem que trabalhar para a população. Desvincularia. Né? Seria um órgão absolutamente independente, inclusive com dotação orçamentária independente. Né? Porque só assim você consegue... Essa é uma ideia muito original, é muito interessante. Essa é uma briga boa. Não, nem é tão original, não. Isso já é uma briga velha da Polícia Federal, que nunca conseguiu levar isso à frente, óbvio, porque não há interesse de nenhum governante de fazer isso, né? de dar autonomia realmente para a Polícia Federal
trabalhar, né? Segunda coisa, né? Segunda coisa, vamos imaginar que fosse possível isso, e aí, lógico, ia ter que ser via Congresso, etc. Mas eu colocaria um projeto de lei, né, do Executivo em votação, né, para se aumentar, né, em muito, né, a autonomia dos estados para legislar, inclusive em matéria penal. Eu acho que isso teria que ser até uma PEC, né, teria que ser uma mudança na Constituição, né, para dar autonomia para os estados legislar sobre legislação penal. Né? Isso é um modelo que dá certo, que funciona. Né? Porque o que é bom para o Rio de Janeiro, o que é bom para São Paulo, né? Nem sempre vai ser bom para o Acre, nem sempre vai ser bom para o Rio Grande do Sul, nem sempre vai ser bom para Mato Grosso. Isso não existe hoje. Né? E terceiro, né? Talvez fosse até a primeira, provavelmente ia ser a primeira, né? Eu extinguiria totalmente, né, a política nacional de desarmamento. O governo federal não ia mais tocar, simplesmente não ia mais tocar nesse assunto. Poxa, olha, só as suas respostas dão margem para 200 outras perguntas. Né? A fila aqui de pergunta está grande, mas eu quero aproveitar essa deixa que você deu. Vamos lá. Tem muita gente que defende a autonomia da Polícia Federal. Né? Eu tenho inúmeros bons amigos que são delegados de Polícia Federal. Essa semana passada eu tive com um deles, Jorge Pontes, né, que é bem vocal. Ele se posiciona de forma bastante firme e corajosa em relação a isso, participou de todas as manifestações do impeachment, esteve com a gente agora na manifestação pedindo Lula na cadeia, o TRF escutou, mandou prender o cara. Então tem muita gente pedindo autonomia. Né? Meu entendimento de autonomia agora foi ampliado pelo que você falou. Né? Você está sugerindo que a Polícia Federal seja um órgão independente, autônomo. O que vamos ser bem assim justos, né? A Polícia Federal tem se comportado com bastante autonomia, né? Sim. Mas com grandes restrições, né? Mas com grandes restrições. Você tem, por exemplo, restrições de dotação orçamentária, né? Ano passado, ano retrasado, parece, eu precisava levantar isso, mas de cabeça, assim, houve isso no tempo do Cardoso, ainda do PT, né? Houve uma exigência do Ministério da Justiça que todas as operações, né, aonde os policiais e os delegados precisassem autorização para hospedagem, alimentação, né, e tinha que ser enviado para o Ministério da Justiça. Isso é absurdo. Né? Simplesmente porque você mata a investigação. Então eu estou indo lá investigar um cara que é do partido de quem está no Ministério da Justiça hoje. Né? Falou, opa, você vai fazer o que nessa cidade? Está investigando quem? Sobre o quê? Ah, não, então eu não autorizo. Foda-se. Né? Claro. Simplesmente isso. É exatamente isso que estava acontecendo. É óbvio, né, que essa autonomia você tem que ter contrapesos e um certo controle, né, vindo do próprio governo, né, mas não como é hoje. Né? Então, hoje o que acontece é o seguinte, por exemplo, né, quem nomeia o diretor-geral da Polícia Federal é o governo, né, é o executivo, é o presidente da República. Né? É muito óbvio, né, mais do que óbvio, né, que se esse diretor, né, não seguir as diretrizes desse governo, ele pode ser imediatamente destituído. Né? Então, e aí a gente ouve, né, entre os policiais federais e tal, uma velha brincadeira. Fala, pô, você tá maluco? Se eu fizer isso, amanhã eu tô no Acre. Né? Amanhã eu tô na fronteira com a Bolívia. Né? O cara me tira aqui do aeroporto de São Paulo, né, que é uma maravilha, e me joga lá para a fronteira com a Bolívia para trocar tiro com traficantes. Né? Por quê? Porque é algo que não tem existe essa força política, né? E muitas vezes quase uma coação política em cima dos delegados e dos agentes. A verdade é essa. Né? Claro, claro. Não, essa questão de estrutura, organização e poder das polícias é também outro assunto tabu no Brasil, né? Por diferentes razões, mas certas coisas você não discute abertamente. Né? Eu tenho o ponto de vista de que a polícia é uma das instituições mais básicas
e fundamentais para a manutenção do nosso tecido social, né? Mas Sem sem uma dúvida. polícia que esteja comprometida em proteger a nossa vida, e a polícia ela vive, eu sempre digo, na beira do abismo, né? Se a polícia der mais um passo, ela cai dentro do abismo e ela Isso. protege a gente de cair dentro daquele abismo, né? Então, essa discussão da autonomia das polícias, ela tem que ser uma discussão enfrentada de cara, sem tabu, porque tem aquela velha frase em latim, né? Eu não sei pronunciar em latim, mas é que diz quem guarda os guardiões, né? Como você falou, tem que Exato. ter controles, porque todo mundo tem que ser sujeito a algum tipo de controle. Mas eu queria aproveitar essa pergunta. Tem uma pergunta aqui muito interessante sobre a estrutura da polícia, mas eu queria antes, só terminando esse assunto da Polícia Federal, você não acabaria com o Ministério da Justiça? Eu não acho que seria necessário acabar com o Ministério da Justiça, né? Mas pelo menos retransformá-lo, né? No que ele deveria representar, a justiça, né? Coisa que Aham. hoje a gente sabe muito bem que não acontece, né? Porque Então tem você muita vê, gente até que acha que o judiciário é subordinado ao Ministério da Justiça, né? Que o Ministério da Justiça cuida da justiça. É até, no não é, mínimo, né? não é. Tanto é que aí aparece Conselho Nacional de Justiça, começa a aparecer né, Muita essas confusão, né? pendências, né, esses penduricalhos para resolver o que não tem solução, né, o que nem deveria existir, né, a verdade é essa, né. Então, extinguir o Ministério da Justiça, eu acho que não seria necessário, né, mas seria realmente necessário reinventá-lo nessa questão de realmente ser um ministério, né, que provesse, né, justiça, né, a boa justiça. Esquece justiça social, né, aliás, falou justiça social, eu já tremo, né, eu sei que vem besteira por aí. E é exatamente isso que ele se transformou, né? Isso não pode continuar assim. Aham. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou de fazer uma emenda constitucional, talvez até isso seja necessário uma outra Constituição, né? Para dar direito aos estados de legislar sobre matéria penal. Eu não sei se esse troço é cláusula pétrea, e eu nem entendo esse negócio de cláusula pétrea, né? Porque se a Constituição foi escrita pela sociedade, como é que a Constituição que a sociedade escreveu tem uma cláusula proibindo a sociedade de alterar o documento que ela escreveu? Para mim isso Isso. é baboseira. Mas, enfim. Em relação a isso, junto com a questão da legislação penal, que pode passar a ser estadual, eu acho uma boa sugestão, como é que você vê a estrutura da polícia? Né? O famoso, a gente hoje tem uma polícia investigativa, uma polícia que faz o patrulhamento das ruas, e isso gera a famosa quebra do ciclo policial. Qual é a tua visão sobre esse assunto? Olha, esse é realmente um assunto bastante complexo, tá? Bastante complexo. Você tem países que adotam uma estrutura semelhante, né? E que funciona muito bem, né? Você tem países que adotam uma estrutura de polícia única, que também funciona bem, né? Então, eu acho que a grande questão não é essa, né? Até porque o que eu vejo hoje, então, por exemplo, vamos acabar com a polícia militar, né? Proposta de quem? Lindeberg e Farias, né? Não precisa Opa! falar muito mais, né? Da onde vem, você já imagina o porquê vem, né? Então, não é necessário, né? Dá para fazer um sistema policial eficaz no modelo que a gente tem hoje? Dá para fazer funcionar. Basta o quê? Vontade política, né? Aham. Vontade, realmente vontade. Já citei antes, vou citar de novo, né? Então, por exemplo, o modelo lá de Joaçaba, em Santa Catarina, é um modelo que funciona, né? Onde você tem o judiciário, onde você tem o Ministério Público, onde você tem a Polícia Civil, onde você tem a Polícia Militar, trabalhando todos por um objetivo único, né? Que é trazer paz para a sociedade. E a coisa funciona, e a coisa flui, né? O grande problema é quando vira bagunça, né? O grande problema é quando o próprio governante, né? Ele destrói aquela instituição, né? E aí ele diz, olha, tá vendo? Precisamos mudar isso porque isso não funciona. Não, mas podia funcionar
se fosse feito direito, né? Então, é um assunto que ainda tenho também muitas dúvidas. Aham. É interessante. Eu penso da mesma forma que você. Eu já estudei muito estrutura de polícias em outros locais, né? Eu gosto muito da estrutura da polícia americana, que é uma estrutura Uhum. essencialmente municipal, né? As polícias, Isso, os departamentos de polícia são municipais, na grande maioria são pequenos departamentos de polícia, né? Tem 30, 40, 50 policiais, a população conhece quem são, tem um grau de intimidade, né? E exato. cooperação com a população que não existe aqui, né? Mas eu sei também que existem outros países com outros modelos diferentes, mas eu acho que você tocou no cerne da questão. Enquanto você violar a lei, fizer parte do modelo de negócio dos nossos políticos, né? Você nunca vai ter uma polícia que seja eficiente, porque Não viola o convém, pressuposto básico dos caras que estão no poder, né? não convém. É óbvio que não convém, né? Aí você vê uma polícia desestruturada, principalmente uma polícia investigativa, né? Você vê corte de verba, você vê o desestímulo ao policial para que ele trabalhe, né? E hoje o que a gente assiste, de uma forma geral, é exatamente isso, né? Quando aí o pessoal, né, principalmente esses, entre aspas, né, especialistas em segurança pública, que não passam de sociólogos esquerdistas, né, vem público e diz, olha, a letalidade policial. Não, você fala, peraí, o que é letalidade policial? Ah, porque o policial matou em serviço, ou o policial matou fora de serviço. Tá, mas ele executou as pessoas? Não, não é que ele executou, ele foi no confronto, ele matou. Ah, e daí? Né? E aí começa aquele negócio, né? Fala assim, não, já morreram acho que 113 ou 115, né? Já policiais no ano passado no Rio de Foi Janeiro, quase né? 130. Quase 130, né? 130 policiais mortos no Rio de Janeiro. Falou, olha, tá vendo? O policial, a maioria das vezes, na hora de folga, morre porque tenta reagir, não adianta e morre. Tá bom. Aí quando ele mata é o quê? Violência policial, letalidade policial. Ou seja, o policial na cabeça do pessoal está sempre errado. Né? Se ele morre, até quando ele morre, ele está errado. Né? Morreu porque não tinha que reagir. Se reage e mata, ele não tinha que matar. Pô, vamos entrar no acordo. Né? Esse pessoal é completamente maluco, a verdade é essa. O que eles querem é a destruição da polícia. Né? Eles enxergam na polícia uma coisa lá da década de 60, né? Uma coisa absolutamente demodé, né? Que é a polícia repressora, né? Bababá, toda essa besteirada. E depois culpa os próprios policiais porque eles estão desmotivados. É uma coisa completamente absurda. E o mais bizarro, Bené, e o que me deixa às vezes sem reação, é ver a aliança que às vezes acontece entre as pessoas que são responsáveis pela segurança pública e as entidades que promovem esse discurso que você acabou de expor, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro tem dois ou três institutos famosos, né? Todos com um nome bem fofinho, que recebem dezenas de milhões todos os anos do governo do estado e do governo federal, né? Essa semana eu acabei de receber um convite para um seminário conjunto organizado em conjunto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e uma dessas entidades, cujo nome eu não Uhum, vou dizer aqui, porque eu não vou fazer propaganda para essas pessoas. Mas é uma entidade, Bené, que tem milhares de funcionários, uma ONG que tem milhares de funcionários, é conhecida por abrigar na sua organização oficiais que se aposentam da Polícia Militar, né? E que de uhum, repente esquecem tudo que aprenderam durante a sua carreira e passam a defender coisas estapafúrdias, né? É porque essa entidade exatamente. deve ter os cofres muito abarrotados e deve remunerar muito bem. E consegue espaço em tudo quanto é lugar, né, velho? Consegue espaço na mídia, consegue espaço no horário nobre. Exatamente. Aliás, eu vi essa evento que vai acontecer. Infelizmente, eu não posso estar aí no Rio de Janeiro, só eu gostaria muito de estar lá para poder falar alguma coisa e participar aí dessa discussão. Né? Essa entidade ela girou só no ano retrasado, que foi a última vez que eu olhei, né, 500 milhões de reais em um ano. Ela girou Meio 500 bilhão de reais. milhões, 500 milhões
de reais, que vinham da saúde aí do Rio de Janeiro, porque ela é que administra as unidades de saúde, os postos de saúde, alguma coisa assim, né? Ou seja, o governo paga com o nosso dinheiro por uma coisa chamada organização não governamental, por uma coisa que ele tem obrigação de fazer. Qual o sentido que faz isso? Né? Qual o sentido que faz isso? Nenhum. Né? Aliás, qual o sentido que faz uma organização não governamental receber dinheiro governamental? Não faz sentido absolutamente nenhum. Né? Com exceção das verdadeiras entidades filantrópicas, isso tinha que ser simplesmente proibido no Brasil. Né? Tinha que ser simplesmente proibido. O governo não pode dar dinheiro para organização não governamental que faz o serviço que o governo tem a obrigação de fazer. Ponto final. E o detalhe, essa organização da qual a gente está falando aqui tem na sua folha corrida o grande mérito de ter sido uma das promotoras do desarmamento na Venezuela. Né? Na Venezuela, exatamente. Em 2012, né, eles estiveram lá. Depois apagaram, inclusive, a matéria no site deles, mas eu tenho isso arquivado. Né? Escrevi até um artigo sobre esse assunto. E eles foram lá dar apoio ao Hugo Chávez, né, para a aprovação de uma legislação que é a cópia da legislação brasileira atual. Né? Ou seja, eles ajudaram, eles colaboraram, estão colaborando, né, com o que a gente está vendo hoje na Venezuela. Uhum. Inclusive, eu converso muito, eu tenho muitos amigos policiais de todas as polícias, civil, militar, federal, do Brasil inteiro, né? E eu percebo, às vezes, que muitos deles não percebem o quanto já estão mergulhados, né, nesse discurso, nessa lavagem cerebral que contaminou as instituições. Né? Eu tive recentemente 2 episódios aqui no Rio de Janeiro, assim, simbólicos. Um deles foi no Ministério Público do Rio de Janeiro. São realizados, todos os anos, dezenas e dezenas e dezenas de eventos, né, por essa turma dessas ONGs, e eu fui convidado para participar de um desses, onde antes de mim falaram 15 pessoas metendo pau na polícia, falando mal da polícia, que a polícia mata todo mundo, que a polícia é racista, que a polícia é fascista. E eu fui o 16º a falar e peguei o microfone para dizer que ali estava todo mundo louco que tinha falado antes de mim, que o problema não era a polícia, o problema eram os bandidos. Né? Numa cidade como Rio de Janeiro, onde morreram 130 policiais, que discurso era aquele? E eu quase apanhei, só não apanhei porque estava dentro do Ministério Público. Né? Porque estava lá aquele famoso deputado Marcelo Freixo, com toda a turma dele lá, e é um pessoal com uma postura absolutamente fascista, totalitária, violenta, brutal. É o protótipo de um ditadorzinho de República de Banana de quinta categoria. É isso aí. E o outro episódio foi uma palestra que a gente tinha programado, eu, Marcelo Monteiro, da qual ia participar também o Flávio Bolsonaro, no quartel-general da Polícia Militar. E nós fomos, eu sempre vou na véspera, fazer uma vistoria no local. E eu fui lá. Eu lembro desse episódio. Você lembra dessa história, né? Sim, eu fui lá, fiquei 1 hora lá, fiz uma vistoria no local, tirei fotografias e tudo. Fui embora, meia hora depois nós recebemos um e-mail dizendo que o evento tinha sido cancelado porque tinha acontecido um vazamento. Né? E eu, com as fotografias todas documentadas, que o local estava em perfeito estado. Né? É isso aí. Mas essa é a nossa guerra, né? Essa é a nossa luta. E eu acho que eu queria pegar a tua percepção, porque me parece que essa semana nós demos um passo gigantesco com a confirmação da condenação em segunda instância, né, de um criminoso que cometeu uma série de crimes, foi julgado e condenado por um deles só, né, e que agora está correndo, existe a possibilidade dele ser preso. Tá? E essa prisão, a prisão de um criminoso deveria ser a coisa mais normal do mundo, mas sim, esse aí está causando uma comoção nacional. Né? Você concorda comigo que, com essa minha percepção de que essa decisão marca uma nova era no Brasil? Concordo. Acho que não só essa decisão, né? Mas você ter
como a gente tem hoje, né? Pessoas que têm um patrimônio que é maior do que alguns PIBs de alguns países da África, né? Atrás das grades, é realmente algo sintomático, né? É algo que mostra que as coisas estão realmente mudando no Brasil, né? E eu confesso que eu ando, né, bastante otimista nesse sentido, né? E um desses, aliás, boa parte desse otimismo é ver exatamente o que se desenha aí para a eleição presidencial desse ano, né? É a primeira vez na história, não é é na história, né? Da democracia brasileira, que você vai ter não só um candidato não socialista, vamos dizer assim, né? Mas alguns candidatos, ou pelo menos pré-candidatos, né? É a primeira vez na história das eleições brasileiras que você não vai ter todos os candidatos à presidência favoráveis ao desarmamento, né? Favoráveis à manutenção da idade penal aos 18 anos, né? Favorável ao não encarceramento, né? Isso é motivo de comemoração. Aconteça o que acontecer, né? Eu acho que a gente não está livre de ainda ver a coisa piorar antes de melhorar. Mas de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, isso é algo realmente algo a se comemorar, né? Porque até então o que a gente tinha era, né, um espectros do vermelho, né? Era mais comunista, menos comunista, mais socialista, menos socialista, mas todos, né, nos 50 tons de vermelho, né? Ninguém saía dali, né? E hoje a gente está vendo que isso não estava acontecendo mais, né? Então você vai ter, obviamente, uma tremenda renovação no Congresso Nacional, né, na Câmara, principalmente, né? Você vê, né, uma bancada conservadora, né, ou liberal conservadora, né, se formando realmente, né, com candidatos que possivelmente vão ser eleitos com esse perfil, né? Isso é muito bacana de ver, né? Porque até hoje, né, o que a gente assistiu, foi o que eu te falei, era mais do mesmo, né? Pela primeira vez, né, segurança pública vai ser tema de debate numa disputa eleitoral nacional, né, para a presidência da República. Porque até hoje nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque todos pensavam absolutamente igual. Todos favoráveis ao desarmamento, todos contrários à redução da idade penal, né, e por aí vai, né? E essa discussão vai acontecer, queiram ou não, né? E é esse o desespero desse pessoal, né? O desespero de Fernando Henrique Cardoso, de Aécio, de próprio Alckmin. O desespero desse pessoal é que eles vão ter que falar sobre temas que eles não querem falar. Eles vão ter que falar sobre drogas, eles vão ter que falar sobre aborto, eles vão ter que falar sobre armamento ou desarmamento. Ou seja, eles vão ter que tomar posições, coisa que eles nunca precisaram. Porque eles simplesmente chegavam lá e falavam o quê? Economia. Não, porque eu vou melhorar a economia, o pobre vai poder comprar sua televisão, vai poder viajar de avião, vai poder comprar a geladeira em 10 vezes na Casas Bahia, e bababá, e babá, e era isso. E todos os debates não saíam disso, né? Então, o debate desse ano tem tudo para não ser mais do mesmo, para ser realmente um debate de ideias, né? De ideais. Né? O que você acha? Aborto, você é contra ou a favor? Ponto final, sem enrolação. Seja contra, seja a favor, vai ter que pôr seu posicionamento. Se é contra ou a favor do desarmamento, posicionamento na mesa. Para quê? Para que o eleitor finalmente possa votar naquele que realmente representa as suas ideias. Então, quem é a favor do aborto vai votar no abortista, quem é contra vai votar no contra, quem é a favor do armamento vai votar naquele, quem é contra o armamento vai votar naquele, e ponto final. Isso é democracia. Né? E eu estou realmente, mas muito, muito, muito otimista com essa discussão aí que se avizinha. Muito bom. Eu acho que o que você está querendo falar é que, pela primeira vez em muito tempo, algumas pessoas estão tendo a coragem moral de enfrentar, né, questões que nunca se enfrentou no Brasil, né?
O brasileiro foge do confronto. Sim, A gente foi educado assim, né? A gente foi educado para ser cordeirinho, para buscar a conciliação, todo mundo vestir roupa branca, pegar um balão de gás e abraçar a lagoa, isso, né? Que isso. é, o conselho dos especialistas cariocas para enfrentar os fuzis dos traficantes, né? É, Nunca ninguém disse para a gente, olha, talvez exista uma outra forma de você fazer isso, né? Talvez os fuzis dos traficantes tenham que ser enfrentados com fuzis em maior quantidade e mais alto calibre, né? é isso aí. A gente vive hoje no Brasil uma situação que você não consegue descrever para nenhum americano, né? Que eu moro aqui num dos melhores locais do Rio de Janeiro e a 800 metros da minha casa tem um outro estado, né? Que é É isso aí. dominado por bandidos armados de fuzil, né? Então, eu acho que talvez esse ano a gente comece a ver uma luz no fim do túnel. Bené, vamos encerrando, a gente já está aqui há bastante tempo, né? Eu queria agradecer a você de novo por essa oportunidade de conversar com você. Acho que a gente tem que prolongar ao infinito essa nossa série de conversas, porque tem muita coisa para a gente falar. Espero que a gente consiga em breve fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, que eu Legal. gostaria, para o qual eu gostaria de convidar. E eu passo agora a palavra para você fazer a sua despedida e mandar uma mensagem aí para todo mundo que está nos ouvindo. Nós estamos no recorde aqui de 200 pessoas nos assistindo aqui durante toda essa nossa maratona. Então, muito obrigado a você, parabéns, e eu passo agora a palavra para você se despedir. Bom, agradeço mais uma vez. Eu acho que realmente tem muito que pode ser falado. Tenho certeza aí que chegou aí uma quantidade grande de perguntas, né, de dúvidas aí que as pessoas têm nessa questão, não só de segurança, não só de armas de fogo, mas a questão da segurança pública como um todo, né? Bom, estou à disposição, vamos tocar mais programas aí pela frente, vamos participar aí juntos e levantar realmente esse debate, né? Eu acho que a gente precisa debater, nunca houve um debate no Brasil de verdade, né? O que a gente teve no Brasil até hoje foram monólogos, né? Monólogos dos sociólogos de esquerda, né? Dizendo que o problema do Brasil é a pobreza, é a desigualdade, né? A iluminação, né? Como disse o senhor Freixo, né? O problema de iluminação, né? Um Criminalidade, gênio. né? Como são vampiros, né? Durante o dia os criminosos não saem às ruas, né? E estamos aí nessa briga. Eu gostaria de deixar como indicação de hoje este livro aqui, ó, Hitler e o Desarmamento, tá? Esse livro foi lançado no finalzinho do ano passado aqui no Brasil. Se me perguntassem, né, de todos os livros que eu já li sobre essa questão das armas de fogo, né, qual seria para mim o livro mais importante, seria esse, né, porque ele foge dessa questão das armas de fogo com relação à segurança pública e criminalidade e entra numa seara muito mais importante, né, que é a arma de fogo com relação à liberdade da população, né, e como a legislação que é semelhante até hoje à do Brasil, que é a legislação que existia na República de Weimar e que foi utilizada por Adolf Hitler para desarmar os seus inimigos, né? Como essa legislação é perigosa, né? Independente da questão de segurança pública. Mesmo que isso fosse ruim para a segurança pública, e não é, né? E reafirmo, não é, eu tenho certeza que não valeria o risco, né, de se ver um tirano, né, um ditador, né, tendo poder, né, desse tipo de legislação em suas mãos. Então fica aí a dica para vocês. Um grande abraço, uma boa noite, um bom finalzinho aí de domingo. Muito obrigado, Benê. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Nós voltamos na próxima quarta-feira e no próximo domingo. Na próxima conversa com o Bené vai estar presente aqui também o Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador Legal. de justiça aqui do Rio, meu guru, não pôde estar aqui hoje porque está de férias, mas na nossa próxima conversa ele vai participar. Pessoal, muito obrigado. Bom domingo para vocês.